Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo anterior eu falei aqui sobre a primeira raça da humanidade, ou seja, a raça adâmica constituída por 7 Adões, ou 7 líderes da humanidade espalhados em partes estrategicamente já pensadas pela espiritualidade em todo o planeta. Nós vimos que dentro do Gênesis 1 fala de uma criação de um homem segundo a imagem e semelhança dos deuses Elohim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Kabbalah fala desse Adão como sendo o arquétipo perfeito do ser humano, ou seja, o ser espiritual que não foi contaminado pela matéria. Já no Gênesis 2 está escrito que Yahvé formou o homem do barro, ou seja, dos elementos terrenos. A Kabbalah fala desse Adão como Adão Harishon, ou seja, aquele Adão físico, terreno. Bem, aqui nós temos dois mundos, dois arquétipos para a humanidade, sendo um espiritual e outro físico. Jesus ele utiliza uma frase em João 10,34, que ele na verdade está citando o Salmo 82, que ele diz: vós sois deuses. Veja só, em toda a questão monoteísta para o povo de Israel sempre houve a condenação à adoração a outros deuses. Por que Jesus estaria falando vós sois deuses? Bem, nesse estudo nós vamos compreender com bastante profundidade o que Jesus estaria expressando quando ele disse vós sois deuses. Nós vamos ver que o que ele está se referindo não é aos deuses do panteão grego, do panteão romano ou outros deuses segundo as mitologias, mas ele está falando daquele Adão Kadmon, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus como um ser espiritual e que está vivendo aqui na matéria como um ser carnal, ou seja, nós compreendemos em nós mesmos as duas naturezas, espirituais e a carnais. Nós temos um Adão Kadmon que ainda parece estar adormecido, precisa ser despertado. E assim nós vamos entender o que Jesus quer dizer quando fala vós sois deuses. Vamos falar aqui da Vesica Piscis, vamos falar aqui da concepção que a Kabbalah está presente em todo o Novo Testamento. Paulo se utilizava da Kabbalah, ou seja, a Kabbalah sempre esteve presente dentro da questão mística e espiritual dos ensinos judaicos, tá certo? Então vamos começar nosso estudo e vamos entendendo que a Kabbalah, ela nos ensina que existem dois arquétipos de Adãos. Como eu disse anteriormente, o Adão Kadmon, que é criado como o arquétipo do ser espiritual perfeito, que não foi contaminado pela matéria, é a essência do ser humano espiritual. E o Adão Harishon, que é o homem terreno formado pela essência dos elementos terra, fogo, água e ar, tendo como seu quinto princípio o ser espiritual, ou seja, o Adão Kadmon. Parece um pouquinho difícil de entender, eu vou explicar através dessa ilustração para que você entenda melhor. Então veja, aqui nós temos a constituição do ser humano dentro do hexagrama, tá? Que é considerada a estrela de Davi, enfim. Veja que lá em cima no topo nós temos a luz e nós temos o espírito, ou seja, o corpo espiritual. Aqui embaixo nós temos o corpo, que é também o lado das trevas, dualidade, luz e trevas. E nas outras 4 pontas nós temos os 4 elementos. O homem tem em sua constituição a água, a maior parte do nosso corpo é líquida, o sangue é líquido, nós temos em nós a constituição do fogo, ou seja, o calor, que é atribuído ao corpo vital, que dá energia ao corpo. Nós temos em nossa constituição o ar, ou seja, sem ar nós não vivemos, não existimos. E nós temos a constituição terra, que é o próprio elemento biológico do nosso corpo, os ossos, a carne, enfim. Então, dentro desse hexagrama, nós temos o corpo astral, que seria a alma, ou seja, nós somos seres tricótomos, possuindo um corpo que é veículo da alma, que é veículo do espírito, mas tudo em unidade. Porém, essas partes elas estão interligadas, mas ainda não despertas totalmente. Tá? Então nós podemos entender assim que o nosso espírito, pessoal, Adão Kadmon e Adão Harishon é um termo utilizado para dar
base a um arquétipo, entenda. Não é que existe um ser gigante espiritual lá no mundo espiritual, não. É um arquétipo para a nossa essência, que foi feita e formada na primeira raça adâmica que passou a existir aqui na Terra, ou seja, o espírito que desceu à matéria. Então veja que Adão Kadmon é uma representação, um arquétipo para o nosso corpo espiritual, que está lá em cima, que fala em Gênesis 1:27. Adam Harishon seria o Adão feito da terra, dos elementos da terra, que é falado no Gênesis 2:7. Então existe essa unificação entre dois polos ou dois corpos, um espiritual e um físico, tendo no meio, vamos dizer assim, né, desses dois corpos, a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, que nos dá entendimento acerca do que é espiritual e o que é físico, tá certo? Então veja só, esse corpo espiritual, pessoal, muitas pessoas falam princípio divino, eu superior. Paulo utiliza, né, como corpo espiritual, que vai ser um corpo glorificado. Ele possui, né, como um arquétipo o termo utilizado pela Kabbalah como Adam Kadmon, e está presente em todo ser humano, porque é o modelo primeiro da nossa essência. Primeiro fomos criados em espírito e depois formados pelos elementos terrenos. Ou seja, depois, ao encarnarmos aqui na Terra, nós possuímos o arquétipo do homem terreno, chamado de Adam Harishon, o Adão feito do barro que constituiu a primeira raça no planeta. Então, a nossa primeira essência espiritual, e depois fomos formados aqui ao encarnarmos na Terra como um ser biológico, tá? Então, o intuito de estarmos aqui é justamente o que? Despertar esse corpo espiritual Adam Kadmon. E aqui eu coloquei a representação dos 7 corpos do ser humano, que eu já falei em outros vídeos, e a sua função. Então veja que a nossa constituição, ela é primeiramente um corpo espiritual, tá? Que a função é, aqui na matéria, despertar esse Adam Kadmon, é despertar esse corpo espiritual, ou o homem perfeito. Opa, guarda isso aqui, homem perfeito, que nós vamos falar depois da estatura plena de Cristo, ou que Cristo estava falando como vós sois deuses, tá? Temos logo abaixo, né, entre aspas, o corpo intuitivo ou akáshico, que é o corpo que registra todas as nossas intenções, de nossas ações, né, nos proporcionando insights da verdade superior. Ou seja, quando a gente tem aquela intuição de que algo deve ser feito, é esse corpo intuitivo que está nos mandando esse insight, essa luz para a gente fazer ou não. Então o corpo intuitivo, pessoal, é aquele que registra todas as nossas intenções de ações. Ou seja, se eu for fazer uma ação, por mais que externamente ela seja boa ao meu semelhante, lá no interior, se ela for registrada com outro intento, é esse intento que vai ficar registrado no corpo intuitivo, que depois no Apocalipse é falado que o livro da vida foi aberto de cada pessoa. Então é os registros akáshicos de cada ser humano. Nós temos o corpo mental superior, que a sua função é compreender e obter a sabedoria espiritual, é como se fosse a inteligência do espírito. Depois, mental inferior, que é o corpo que realiza as ações do ego, é a nossa individualidade, aquela briga interna que nós temos entre corpo, alma e espírito, né? Nós temos o corpo astral, ou chamado também de alma, que é a sede dos sentimentos, é onde manifesta nossos sentimentos, tem a nossa intelectualidade, as nossas emoções, nossos desejos. Depois nós temos o corpo energético, ou chamado de aura, que é o que dá vitalidade ao corpo físico através dos chakras, que é representado pelo elemento fogo, e o corpo físico, que é o veículo de todos os 6 corpos na dimensão terrestre, que é considerado como Adam Harishon. Então você vê que esses 7 corpos estão ligados por densificações, começando do espiritual Adam Kadmon até o corpo físico Adam Harishon. Não se apegue muito a esses termos, porque é só uma forma que a Kabbalah utiliza para nós entendermos que nós temos essa constituição de 7 corpos, mas a nossa essência é o corpo espiritual, é a fonte que digamos assim, produz toda a nossa essência, tá certo? Então, continuando, aqui eu vou utilizar uma passagem que Paulo, ele fala em 1 Coríntios 15, 45, porque, veja, a unidade do pensamento, vamos entender assim, a unidade do pensamento cabalístico, pessoal, sempre existiu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, o cristianismo primitivo ele foi apenas uma vertente continuada do judaísmo,
Isso quer dizer o quê? Que a Cabala também está presente no cristianismo? Sim, e com toda certeza, pois o apóstolo Paulo utilizava-se desse pensamento cabalístico quando ele fala desses dois arquétipos do ser humano, ou sobre os dois Adões que é falado lá, né, no Gênesis 1 e no Gênesis 2. Veja que 1 Coríntios 15, 45 diz: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Vamos entender essa passagem segundo o pensamento cabalístico, porque o que precisa ser compreendido e nós termos em mente, pessoal, é que o Novo Testamento, mesmo sendo escrito em grego muito tempo depois da morte de Jesus, os seus autores e apóstolos não eram gregos, mas judeus. E isso significa que a língua materna que falavam e que utilizavam-se para expressar o pensamento ou a espiritualidade, a mística, era o aramaico e o hebraico. Então as palavras lidas no Novo Testamento, mesmo sendo escrito em grego, ela tem as suas origens ali dentro do contexto da língua hebraica e aramaico. Então nós temos que entender aqueles termos dentro de uma síntese judaica. Nós temos que entrar na raiz da palavra para encontrar o significado do que o autor está querendo dizer. Por isso que o pensamento cabalístico está presente. Por que se cita muito o Antigo Testamento? Se o Antigo Testamento tem o pensamento cabalístico, obviamente o Novo Testamento também possui. Então essa passagem de 1 Coríntios 15, pessoal, escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi aplicada ao Cristo. Muitas pessoas ainda confundem. Cristo, pessoal, é um termo grego e não hebraico, que significa... O termo Cristo ele só tem uma explicação, ou seja, um significado que é ungido de Deus. Quando a gente fala o Cristo cósmico, pessoal, nós estamos falando de um poder que não se atribui a um homem, porque esse Cristo, nós temos que entender que é o arquétipo do homem perfeito, ou do homem em seu potencial máximo, ao qual nós devemos nos espelhar. Portanto, Jesus, o Cristo, ele é a unidade perfeita entre esses dois Adões. Então veja aqui que na passagem, pessoal, tá? Eu não falo hebraico, tá? Eu sou apenas um estudioso que vou buscar compreender. Então veja que aqui está dizendo que, ó, Adam, porque do hebraico você lê da esquerda para a direita, assim, né? Então veja que no final aqui da linha, aqui, ó, tô espelhado aqui, ó, Adam, e desce lá embaixo Harishon, né? Adam Harishon. Harishon é a palavra que nós estamos utilizando aqui para designar o Adão terreno, ou a primeira raça. Aqui embaixo, aqui, ó, aqui, ó, está Haron. Essa palavra, pessoal, ela é um termo variante para Kadmon, ou seja, quer representar o Adão espiritual, como fala Paulo quando ele diz o último foi feito Adão em espírito vivificante. Então aqui Paulo está falando de uma unidade constituída por dois mundos ou duas ideias, utilizando-se da figura de Adão, que é o Adão Kadmon, ou Haron, que é um termo para Kadmon, que é um termo variante, e Harishon, que é o termo utilizado para o Adão terreno. Paulo está falando esses dois arquétipos, tá? E aí ele atribui a unidade perfeita desse ser espiritual perfeito e o ser humano criado à figura de Jesus. Por isso que ele é dito como o Cristo, tá? Nós temos que entender que Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, certo? E Cristo é um termo grego que foi utilizado dentro da filosofia helenística para explicar algo que os cabalistas ou os judeus utilizavam como sendo o Adam Kadmon. Então, Cristo e Adam Kadmon têm a mesma significância, pessoal, tá? Então, nós podemos compreender essa unidade que Paulo atribui a Jesus de outra maneira. Então, nós temos assim, Jesus, o homem, representa o homem terreno, que é Adam Harishon. Jesus, o Cristo, ele representa o quê? O homem espiritual perfeito, que é o Adam Kadmon. Então, Jesus, ele sintetiza essa união perfeita, ele vem nos trazer o exemplo perfeito para nós chegarmos à estatura de Cristo, que já vamos entrar nessa parte. Então veja só, nessa questão de Jesus, o Cristo, ou seja, o homem e o Espírito perfeito,
Paulo fala em Filipenses 2, 6, 7 o seguinte, que sendo em forma de Deus, não sendo Deus, tá? Sendo em forma, vamos nos atentar ao texto, não é sendo Deus, tá? Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, aqui é a unificação do homem perfeito, Jesus, o Cristo, com o Jesus homem, tá? Aí se entende depois quando Jesus diz em João 14,6 o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando que ele é o exemplo, ele é o caminho, tá? Aí a gente pode perguntar, como assim por ele? Né? Como assim por Jesus? Mas Jesus não está aqui. Como é que eu posso seguir o caminho para encontrar Jesus? A resposta é se tornando um Cristo, um ungido de Deus para despertar o corpo espiritual que Jesus nos ensinou como fazer. Porque ele é o caminho verdadeiro para a verdadeira vida que é espiritual. Jesus veio nos ensinar como despertar esse homem perfeito em nós, pessoal. Certo? Então as pessoas falam que a salvação é somente crer em Jesus. Não, não. Crer só não basta, porque se fosse só crer para ser salvo, o diabo também estava salvo, porque ele crê. Então, pessoal, é assunto difícil esse, mas existe um exemplo prático desta unidade perfeita de Jesus homem com Jesus Cristo, que eu já vou explicar, para que você entenda quando ele fala, vós sois deuses, tá? Porque lá na transfiguração do Monte Tabor, Jesus manifesta ali o quê? O seu espírito perfeito, ou seja, o ser divino, aqui na matéria que é chamado de Adam Kadmon. Ou seja, Jesus tinha essas duas unidades, tanto a espiritual perfeita, como o homem carnal, e tinha domínio, porque Jesus, pessoal, o Espírito de Jesus é um ser de alta hierarquia, ele não é Deus, tá? Propriamente dizendo, tá? Eu sei que esse assunto tem muita polêmica e nós podemos falar em outra aula, mas Jesus, o homem, pessoal, não é Deus. Isso foi criado pela Igreja Católica para dar consubstanciação na Trindade, tá bom? Mas nós vamos falar isso em outro assunto. Então veja, olha só. Na oração do Pai Nosso, agora você vai entender o que eu quero dizer. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina, né, como o arquétipo de uma oração. Ele nos diz o quê? Presta atenção. Para chamar o reino de Deus. Ele diz o que na oração? Venha o teu reino. O que quer dizer venha o teu reino? Significa chamar o nosso ser espiritual Adam Kadmon para ser manifesto aqui na matéria, ou seja, no Adão Harishon, como Jesus fez no Monte de Transfiguração. Porque, vamos dizer assim, o ser perfeito de Jesus está desperto, o nosso ainda não. Então, quando diz venha teu reino, está dizendo para vir esse ser espiritual, o nosso eu superior, o nosso corpo espiritual para ser desperto. E como eu posso provar isso? Porque Jesus fala em Lucas 17 que o reino de Deus não está lá nem aqui, mas dentro de nós. Então, o que é despertar o reino de Deus? Venha o teu reino. Venha o meu ser espiritual perfeito, o meu Adão Kadmon, aquele ser que é a essência em mim, que foi criado antes de me manifestar no corpo físico. Você está entendendo? Eu sei que é difícil, pessoal, mas isso aqui é um assunto cabalístico profundo, tá bom? Então veja que aqui na explanação eu coloquei aquela mesma imagem, que Jesus ele faz o quê? Ele vem à matéria como sendo o ser perfeito, mas ele não se deixa contaminar pela matéria. Nós fomos, digamos assim, de certa forma, contaminados, e o nosso ser espiritual acabou ficou, digamos assim, esquecido. Nós esquecemos da nossa essência. Por isso que Jesus vem para fazer com que nós nos lembremos quem somos realmente e para fazer o nosso caminho de retorno. Então, quando eu falo venha até o reino, estou chamando o meu Adam Kadmon, o meu corpo espiritual, para que seja manifestado aqui na matéria. Quando fala que Jesus desceu aqui, sendo em forma de Deus, ele veio como seu corpo espiritual perfeito, pessoal, como um escolhido de Deus para cumprir essa missão, como um ungido. Isso significa Cristo, tá certo? Então, olha só, será que é possível nós nos tornarmos deuses? Agora vamos entrar nessa questão. Quando Jesus fala, vós sois deuses, ele quer dizer o quê? Vocês são um espírito perfeito, assim como eu, porque aquele que me segue
mesmo que morra, terá a vida eterna. Aquele que me segue, ou seja, aquele que busca fazer o que eu fiz, que busca despertar esse ser espiritual, ele está trazendo o reino para si de Deus, ele está despertando o reino de Deus dentro dele. Então, nós podemos nos perguntar, é possível eu me tornar um Deus com letra minúscula, como Jesus veio em forma de Deus, para que assim eu consiga despertar esse ser perfeito? Veja, nós podemos dizer que sim, porque Jesus, olha só, agora nós vamos entrar nessa parte em João 10:34, ele diz, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? No Salmo 82:6 também, que é a passagem que Jesus utiliza, está escrito, e disse, vós sois deuses. Aqui se trata de Elohim, pessoal, tá? E todos vós filhos do Altíssimo. Altíssimo aqui está falando do ser absoluto, tá? Então veja, pessoal, essa questão quando Jesus fala de vós sois deuses, tá? Ele está dizendo que todos nós temos aquela imagem e semelhança criada como arquétipo para encarnar aqui na Terra. Nós temos esse ser perfeito em nós. Esse ser perfeito em nós é considerado como uma divindade, imagem e semelhança dos deuses. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse Adão perfeito é essa imagem e semelhança dos deuses, mas que ao encarnar aqui na Terra se torna apagado, se torna esquecido por nós, porque a realidade dos 5 sentidos acaba fazendo com que nós entendemos que a verdadeira vida é essa que nós vivemos aqui, pessoal. E o nosso intuito é o que? É evoluir o nosso ser aqui enquanto vida terrena com esse despertar do homem perfeito. Então veja que Paulo ele fala dessa unidade, tá? de Jesus o homem e Jesus o Cristo, sendo como um parâmetro para todos nós. Então veja, o homem perfeito é Adam Kadmon, que é a estatura de Cristo. Existem passagens que nós precisamos entender à luz da Kabbalah, porque olha o que Paulo escreve em Efésios 4:12-14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São aqueles separados que se colocam na senda de luz, no caminho estreito, para buscar despertar esse ser espiritual, que é a sua essência, o eu superior, o corpo espiritual, o Adam Kadmon, como você queira chamar, para a obra do ministério. O que é ministério? É trabalhar numa hierarquia religiosa, dentro de uma instituição religiosa? Não. O ministério é a obra de Deus na terra, é a seara que está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Tá? Jesus utiliza-se muito de parábolas para explicar sobre essa obra, esse ministério que todos nós temos aqui na terra. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O que é corpo de Cristo? É todos aqueles que são ungidos, estão aqui na terra, mas que estão adormecidos ainda no seu Adam Kadmon. Até que todos, olha só, é uma progressão, até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé. O que é a unidade da fé, pessoal? É a união do Espírito com o corpo, como Jesus nos mostrou. Isso é a unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esperem, nós podemos chegar à medida da estatura completa de Cristo? Sim! Por quê? Porque nós somos deuses, como Jesus falou. E como a gente faz isso? Despertando o nosso ser espiritual, nosso Adam Kadmon, o nosso Christos interior, porque nós somos ungidos, somos filhos do Altíssimo, criados primeiramente à imagem e semelhança de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, seres carnais, terrenos, egoístas, que pensam aqui na matéria, levados em roda por todo o vento de doutrina, ou seja, quando a gente não tem esse despertar espiritual, nós somos enganados facilmente pelos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Paulo aqui está utilizando-se de termos cabalísticos para explicar essa expressão. Vamos mais. Então quando o homem terreno, pessoal, que é um arquétipo chamado Adam Harishon, ele desperta o seu corpo espiritual, arquétipo Adam Kadmon, acontece então essa união entre os dois mundos, espiritual e matéria. Nós chegamos então à unidade da fé, se inicia então um processo de evolução para retornar à nossa essência, sublimando a matéria, ou seja, vencendo a carne, como Paulo fala, né? Então veja que Adam Kadmon e Adam Harishon estão de certa forma separados aqui na matéria, mas quando a gente faz essa união, veja que no início aqui, no meio nós temos a árvore da vida, nós temos 2
triângulos: a descida do ser espiritual, né? E a subida de baixo para cima, que é do ser material, ou seja, é a unificação para que a gente volte à nossa essência. É a unicidade da fé entre espírito e matéria. É difícil de entender, eu sei, pessoal, mas vou explanando mais sobre esse assunto, tá? Então veja que aqui nós temos um exemplo, pessoal, tá? O que seria esse despertar espiritual? Nós temos aqui um exemplo da geometria sagrada, que é a Vésica Piscis, tá? Vésica Piscis são dois círculos interconectados que formam, digamos assim, o desenho do órgão genital feminino, tá? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, pessoal, que a Vésica Piscis aqui no centro, ela, como representa o órgão genital feminino, que a sua função é fazer o quê? É dar a luz a uma nova existência ou a um novo estado de existência. Quando o bebê se encontra ainda no útero da sua mãe, ele está vivendo na sua realidade, é outro mundo, é uma existência que a partir do momento que a mãe dá a luz, ele sai daquele estado onde ele se encontrava e passa a ter agora um novo estado de existência, dá a luz, a luz. Então Jesus veio para ser a luz do mundo, ele veio para nos tirar daquele estado de existência que antes era uterino e nos trazer a um novo estado de existência espiritual, despertando o nosso ser espiritual, dando a luz ao nosso ser espiritual, que é esse despertar do Cristo interior, pessoal, tá? Então a Vésica Piscis representa o que? A união de dois mundos, material e espiritual. Quando a gente unifica esses dois mundos, nós estamos trazendo o que? O corpo espiritual ao plano físico. Por isso que você pode perceber em todas as imagens sacras, tem a representação da Vésica Piscis, que é esse centro onde está Jesus desenhado, o menino Jesus, os vitrais das igrejas, enfim, esse símbolo está oculto em todos os lugares, pessoal, tá? Pesquisa Vésica Piscis, você vai ver que está presente em todas as artes sacras. Então, quando Jesus fala que tem que nascer da água, é o que? Nascer no corpo físico, nascer da água uterina, sair da água uterina. E nascer do espírito é o que é? Despertar o nosso Adam Kadmon, nosso ser espiritual, nosso corpo espiritual, unificando aqui com a matéria para compreendermos a verdadeira realidade e sabermos trilhar o nosso caminho de volta. Pessoal, é um assunto extremamente difícil, tá? Mas eu vou falar mais sobre a questão da Kabbalah no Novo Testamento. Os cristãos primitivos usavam muito da linguagem cabalística. O Apocalipse é uma linguagem cabalística, tá? Que tem conexão com o Antigo Testamento, mas para não me estender muito, eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é um assunto difícil, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o imenso prazer de lhe ajudar, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva se não é inscrito, se não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Nos vemos na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!